Olá, bem-vindo de volta a mais uma das histórias do Velho Mundo. E hoje, como nós estamos falando nos vídeos regulares da lore sobre a Bretônia, eu decidi falar de uma história bonita que aconteceu ali, e até porque foi um dos comentários perguntando sobre isso, então eu vou responder contando em forma de história a responder a pergunta que ele fez. Aliás, se você gosta de um tema específico, você pode deixar nos comentários. Talvez um dia eu vá escutar. Provavelmente vai demorar até eu fazer, mas eu vou acabar fazendo mais cedo ou mais tarde. Então fiquem à vontade para dar sugestões ou fazer perguntas e talvez eu faça delas um vídeo mais cedo ou mais tarde. Então, hoje nós vamos para a Bretônia, mais ou menos em 1990 no calendário imperial. Uma época de relativa paz e prosperidade, onde o povo da Bretônia vivia feliz, comendo meio que mal, né? Porque a maioria da comida vai para os nobres. Mas, em geral, era uma época pacífica e boa para se nascer na Bretônia. E lá nasceu ela, a Rapunzel de Lyonesse, também conhecida como a Damoiselle de Guerre. Nossa, que língua chique, francês. Um dia eu ainda vou acabar aprendendo essa língua, mas vai demorar isso também. Não tenho muita paciência para aprender mais uma língua. E, no caso, a Rapunzel de Lyonesse, ela nasceu na província de Lyonesse. Caso você se lembre do vídeo da Bretônia, no caso da Dama do Lago, um dos primeiros 3 cavaleiros do Graal tinha o sobrenome de Lyonesse. Então ele é, no caso, o fundador dessa província. E diz a história que ele caçou um leão. E esse leão ele utilizava a pele como capa e para se aquecer. Então ele ficou conhecido por usar aquela capa de leão e no seu escudo foi pintado o desenho de um leão. Todos os cavaleiros de Lyonesse costumam usar o símbolo do leão. Mais uma coisa que você aprendeu sobre a Bretônia, apesar de que não era o foco aqui a lore. Mas vamos falar mais exclusivamente dela então. Rapunzel nasceu, como eu falei antes, em 1990 no calendário imperial, e num pequeno vilarejo na província de Lyonesse. E lá ela tinha uma vida bem humilde, porque ela era uma camponesa, e no caso, assim que ela conseguiu andar e falar e entender as coisas, ela obviamente começou a trabalhar para o seu nobre local. Parabéns, exemplo a ser seguido. No caso, a Rapunzel, desde pequena, sonhava alto. Ela via aqueles cavaleiros em armadura dourada passando e ela pensava: ah, eu quero ser um cavaleiro. E todo mundo ria da cara dela, só que falta. Tu jamais vai ser um cavaleiro. Não tem como, tu é um camponês. Camponeses não viram cavaleiros, ainda mais porque eles geralmente são mais fracos e não meio desnutridos. E além disso, ela era uma mulher, que não faz nem sentido ela ser um cavaleiro. Mas ela sempre quis e adorava ver aqueles cavalos passando, aquelas armaduras brilhando no sol, e sabendo desde nova que eles recitavam os seus votos de fidelidade, que os cavaleiros eram um escudo que protegiam eles de todas as forças do mal e de tudo que há de ruim que existe lá fora. Então, na imaginação dela, ela sonhava lutando junto com esses cavaleiros. Mas não aconteceu. Por anos e anos ela trabalhou ali como uma camponesa, até que com 17 anos ela se juntou a um culto. Os cultos são pequenas religiões que existem ali na Bretônia, que os camponeses têm que seguir alguma delas. E ela virou no caso, uma sacerdote de um desses cultos, só que por trás desse culto, ela realmente acreditava, na verdade, era na Dama do Lago. Porque por mais que seja proibido tu fazer os camponeses acreditar, tipo, é proibido o camponês ir nos templos, rezar nas estátuas ou fazer oferendas à Dama do Lago, mas eles acreditam na Dama do Lago, não tem como tu impedir isso para eles, a não ser que seja o imperador da humanidade, aí tu acaba com a religião. Mas no caso, nós estamos no fantasia, não tem imperador aqui, e no caso, ela sempre orava para a Dama do Lago e ela sempre assim desejava o máximo de tudo ser uma cavaleira ainda aquele sonho de criança. Além
de que ela lia, porque ela aprendeu a ler, as histórias dos Cavaleiros do Graal, como eles conseguiram conquistar feras e, assim, monstruosas, derrotar criaturas maléficas e trazer a paz e a glória para todos os cidadãos da Bretanha. E todo mundo festejava a sua chegada e adorava aqueles cavaleiros que os protegiam. E ela ficava maravilhada com aquelas histórias que ela lia. Ah, mas nem tudo são rosas na vida de um camponês na Bretonha, né? A gente já sabe disso. E num belo dia, em mais ou menos 2007, no calendário imperial, uma grande frota de navios apareceu no norte. Esses navios longos, no estilo de um longboat viking, que seria aqueles barcos com a cabecinha de dragão com uma vela só e vários remos e escudos do lado, começaram a se aproximar da costa da Bretônia, e uma grande força de guerreiros do caos saiu e começou a pilhar as regiões norte do país. O rei Luís o Bravo decidiu juntar os cavaleiros que ele tinha ali por perto e tentar enfrentar essas criaturas maléficas e esses homens do caos o mais rápido possível, não esperando organizar um exército maior, nem juntando as forças da Bretônia. Ele foi com o que ele tinha em mãos para impedir a destruição do seu país o mais rápido possível. E atacar essa força do caos, ele subestimou o seu oponente. Eles tinham muito mais números e organização do que ele imaginava. E ele foi morto pelo próprio líder dessa Warband, que seria esse grupo de guerra do caos. Por quê? Porque as forças do caos, apesar de cultuar a coisa errada, eles realmente são muito perigosos. Eles têm as bênçãos dos seus deuses sombrios, que fazem deles muito fortes, ou habilidades mágicas. Eles têm armaduras poderosíssimas, e aqueles escolhidos pelos deuses são guerreiros muito poderosos e assustadores. No caso, o principal aqui era o líder dessa força de batalha caótica. Depois de ter matado o rei, o próximo sucessor era Luís o Jovem, que ele não tinha idade para ser rei, no caso ele era muito novo. Então as forças do caos se aproveitaram da fragilidade da Bretônia por não ter um rei que comandaria e unificaria o país, e eles sitiaram a capital e começaram a pilhar o interior do país. A capital, no caso, Coron. E as forças do caos cercaram a cidade, e você pode pensar, tá, mas mesmo que o rei seja mais jovem, menor de idade, por que os cavaleiros simplesmente não seguiram ele no que ele falava, no seu comando? Bem, veja o período na vida real da regência aqui no Brasil, a quantidade de rebeliões e quase guerra civil que aconteceu nessa época. Por quê? Porque ninguém respeita uma criança no poder. Tu tem que ter uma certa idade para mostrar uma representatividade, senão não dá certo. Então, na própria vida real já é assim, e a mesma coisa aqui na Bretônia. Por quê? Alguns cavaleiros vieram o mais rápido possível para tentar enfrentar essas forças do caos sozinhos. Então, um cavaleiro, ou dois, ou três, ou um grupo pequeno, contra todo um exército do caos, não ia dar certo. Os danos que eles causavam eram insignificantes e eles acabavam jogando a vida fora. Outros ficaram, eu vou proteger apenas a minha região, porque o meu dever eu dei a palavra ao meu rei, que foi o que morreu, de proteger essa região. Esse novo rei não tem poder sobre mim, porque pela lei ele ainda não tem idade para governar. Então eles não obedeciam os comandos. Mesmo que o rei botasse um regente agora para seguir no comando em vez dele, a capital estava sitiada, a comunicação para fora foi totalmente dificultada. Então esse exército do caos cortou a cabeça da Bretônia. A situação não estava boa para os nossos bretões. Mas, no caso agora, voltando para Rapunzel,
Lá ela viu a dor e o sofrimento, o vilarejo que ela amava, as ruas que ela brincava quando pequena, as pessoas que ela conhecia e gostava, muitas foram mortas e o seu vilarejo agora estava em chamas. Os campos lindos de trigo e os rios límpidos de água cristalina agora estavam manchados de sangue e cinzas. E ela, naquele desespero, fez como muitos outros aldeões e tentou fugir nas florestas ao redor do vilarejo. Lá, chorando, ela pediu à sua divindade, que era a Dama do Lago, forças para lutar contra essas monstruosidades. E no caso, ela começou a andar no meio da floresta e uma névoa começou a aparecer. No início sob seus pés, mas ela foi subindo, subindo, até o ponto que ela viu um lago estranho. Ela conhecia essa região desde a infância, não tinha um lago ali, mas apareceu um lago na sua frente, e daquele lago começou a aparecer uma luz e uma voz que eu acho que você já deve saber de quem é. A Dama do Lago apareceu para ela e falou: Rapunzel, Rapunzel, livre a minha terra dessas criaturas malvadas, das criaturas ruins, pois a presença deles me ofende. E Rapunzel foi abençoada pela dama. Ela ganhou uma força sobre-humana. Assim, ela começou a brilhar nesse momento e seus olhos se encheram de esperança. E a dama provê. Após aquele encontro, ela apareceu um cavalo na floresta sem cavaleiro, perdido, e a Rapunzel subiu nesse cavalo e o cavalo a guiou até um cavaleiro morto, onde ela pegou a armadura que, olha só que coincidência, cabia nela, um pouquinho larga, mas cabia de qualquer jeito. Após isso, beleza, agora ela está forte, tem um cavalo e uma armadura, mas ela vai precisar de alguma coisa para enfrentar aquelas criaturas do caos. E ela lembrou que no vilarejo dela, no cemitério, havia um mausoléu a um santo, um cavaleiro do Graal. Todos os cavaleiros do Graal na Bretônia são considerados santos, tanto em vida quanto na morte. E lá ela invadiu aquele mausoléu, já que o cavaleiro não ia mais usar mesmo, ela pegou a espada que ficava em cima do seu túmulo, uma espada enorme, quase do tamanho dela, que era impossível uma menina de 17 anos subnutrida a vida inteira conseguir ter força para levantar essa espada. Mas ela não era uma menina qualquer, ela foi abençoada pela dama, e com a força da dama ela ergueu essa espada com facilidade. Nesse mausoléu havia um tapete, e ela arrancou um pedaço desse tapete e utilizou como bandeira. Nesse tapete havia a flor de lis. Como é uma coisa que eu não sabia e eu fui pesquisar para ver, porque eu sempre via na bandeira da França esse símbolo e não sabia o que queria dizer. Essa aí é a flor de lis. E eu trouxe uma imagem da flor aqui para te comparar com o símbolo da França e que a Rapunzel também utiliza. Então, mais uma coisa que você aprendeu hoje. Como eu falei, quando você vê um vídeo na internet, pelo menos você tem que aprender alguma coisa. Ai, ai. E vamos lá. Agora, a Rapunzel, abençoada pela dama, com a força sobre-humana, com toda a esperança e coragem que ela poderia ter, ela tentou ir até os cavaleiros e os camponeses refugiados e chamá-los para a batalha sob sua bandeira. Quando ela chegou lá, ela falou: Ó nobres cavaleiros, sigam-me, pois a dama falou comigo para eliminar essas criaturas do mal das nossas terras. Os cavaleiros se olharam para aquela menina magricela de 17 anos com uma armadura maior que ela e disseram: não, nós não vamos. E ela falou: a dama falou comigo, eu trago as suas palavras, nós devemos atacar agora. E os cavaleiros, mais uma vez, não, nós não vamos. Só que os camponeses que estavam ali, vendo toda aquela maldade do caos, vendo suas terras sendo queimadas, todo o seu trabalho sendo destruído, e agora olhando para aquela menina que irradiava uma luz nos seus corações, que trazia esperança,
eles disseram: nós vamos. E os camponeses pegaram em armas e a seguiram. Os cavaleiros agora, envergonhados que uma menina camponesa e os camponeses que eles juraram defender foram para a batalha enquanto eles se recusavam. E isso é demais, isso aí mexeu na honra. Aí nesse momento eles decidiram ir também à batalha. E deu certo. Aquele pequeno agrupamento do caos que tinha se separado para pilhar essa região foi derrotado, porque eles não esperavam essa força da Bretônia e esse vigor que eles contra-atacaram. E um a um, esses pequenos pilhadores do caos que tinham se separado foram sendo derrotados pela força da Rapunzel e dos cavaleiros e os aldeões que agora estavam em armas seguindo ela. Então, um a um, eles foram puxando de volta as ondas do caos, de volta para a região de Coron, que era a capital. E mais cavaleiros começaram a se unir na sua bandeira. E a Bretônia é um lugar de muita superstição. Quando tu diz que uma garota abençoada pela dama está chamando todos aqueles que podem portar em armas para lutar, e as notícias das suas vitórias começaram a se espalhar, e mais gente começou a segui-la, e o fervor da sua liderança, porque eles sabiam que eles estavam protegidos pela dama, foi o suficiente para levar a batalha até a força principal do caos. E lá ela chegou naquelas tropas que estavam cercando Coron. Lá era o exército principal das forças maléficas e os seus cavaleiros se uniram. E ela, à frente dos cavaleiros, declarou o ataque. E eles atacaram de forma frontal as criaturas caóticas. Os soldados do caos fizeram uma linha de escudos, que é o que eles costumam fazer, mas na frente daquela lança de cavaleiros, em uma formação triangular, vinha a Rapunzel, e ela emitia uma luz que nos olhos daqueles homens maléficos do caos e das criaturas monstruosas do imaterial era muito forte, que os machucava. Por quê? Porque a dama representa a honra, representa a cavalaria, representa o que é certo, enquanto as forças do caos representam tudo que é degenerado. Então, aquela emissária da dama era demais para aquelas monstruosidades. E, agora enfraquecidos pela sua luz, os cavaleiros destruíram essa fileira de escudos inicial e foram massacrando aqueles soldados caóticos. Até que o líder dessa facção de guerra do caos tentou enfrentar aquela coisa brilhante que estava matando as tropas dele e foi ao encontro da Rapunzel para matá-la. Ele era monstruoso, gigante, com olhos queimando em chamas, que são as malditas bênçãos das criaturas demoníacas. Mas agora a Rapunzel o enfrentou num duelo, e quando ele foi tentar lutar contra ela, ele ficou cego. A luz que brilhava nela aumentou muito, e ele não conseguia mais enxergar. Sem enxergar, ela cortou a sua cabeça num ataque apenas. Sem seu líder, as forças do caos debandaram, sendo perseguidos pelos cavaleiros que agora queriam a vingança por todo o mal que eles fizeram a Bretônia e seus cidadãos. Então, meus amigos, essa é a história de como uma pequena aldeã foi abençoada pela dama no seu momento mais difícil e conseguiu virar o jogo e vencer as criaturas maléficas e salvar a capital da Bretônia e a Bretônia como um todo. Após essa conquista, ela foi elevada à nobreza pelo próprio rei. Então o rei Luís, o jovem, no caso que a maioria dos reis da Bretônia se chama Luís, tá? É porque é uma referência à França, tá? E a França tinha um monte de Luís. Mas no caso, a Rapunzel foi elevada então à nobreza pelo próprio rei. Então não tinha como alguém negar a sua nobreza agora. Fora que a sua fama tinha se espalhado e a maioria dos cavaleiros acreditava fielmente que ela era uma enviada da dama, e provavelmente era mesmo. Além disso,
além de ter sido elevada à nobreza, ela foi declarada a Duquesa de Lyonnais. Então todo aquele território agora pertencia a ela. Viu, meus amigos? É uma história de superação, uma história que somente no nosso ponto mais baixo é que nós podemos decolar ao mais alto. Então, sejam como a Rapunzel, nunca desistam, que no seu momento mais difícil pode ocorrer um milagre e as coisas acontecerem de uma forma que você jamais esperaria. E eu não vou terminar essa história sem falar do Henri Lemassif. O Henri Lemassif é o famoso friendzone, o melhor amigo da Rapunzel. O Henry, ele foi o único cavaleiro no início que acreditou nela. E ele é um cavaleiro do Graal. O cavaleiro do Graal, como eu falei, ele foi abençoado pela dama. Então talvez ele tenha uma conexão com ela, assim, pela própria bênção da dama. E ele sempre luta ao seu lado. Contra as criaturas monstruosas maiores, ele enfrenta as criaturas monstruosas enquanto ela destrói a infantaria inimiga. Até isso foi uma coisa legal no Total War Warhammer, que o Henry ele tem bônus contra criaturas grandes e ela tem bônus contra infantaria, porque é basicamente isso que eles fazem. E assim eles lutam junto. Ele sempre faz tudo para ela, ele sempre está ao seu lado e ela nem aí para ele. Então, meus amigos, ele é a definição da friend zone. Mas é isso. Vejo vocês na próxima. Estejam com a dama e tudo de bom.